Se tem algo que eu gosto é de ver pessoas empoderadas, pessoas... eu tenho um prazer em ver pessoas se desenvolvendo na casa do Senhor. As meninas estão de parabéns, não é para deixar o orgulho entrar, porque a gente tem até medo de elogiar alguém aqui na igreja, porque quando a gente elogia, passa um tempo, o pessoal já começa a dar trabalho já. Mas vocês cantaram bem, Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, e o verso de número 30, ou melhor, capítulo 30. Pô, parece que eu estou nervoso hoje. Juninho? Estou nervoso. Aleluia, você que está nos assistindo pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha aqui em cima. Diz assim: e sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague e tinham ferido a cidade queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno, nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e viram a cidade queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa do seu filho e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Amém? Eu gosto desse texto. Esse texto ele tem alguns ensinamentos para a nossa vida aqui nessa tarde. A Bíblia diz que Davi, para fugir de Saul, ele foi se esconder no meio dos seus inimigos. Para que você possa entender, Deus, o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul por um tempo andou obedecendo a Deus, mas com o tempo Saul acabou saindo da vontade de Deus. E Deus levantou um jovem chamado Davi, e Deus começou a ser com Davi. Davi saía para as guerras e vencia todas as suas guerras. E Saul começou a ter ciúmes de Davi. Saul começou a ter ciúmes porque Davi era usado por Deus. E a Bíblia diz, a história diz que Saul começou a perseguir Davi. E para Davi não morrer, o que ele fez? Vocês lembram que um dos primeiros atos de Davi foi derrotar um gigante filisteu chamado Golias. Você lembra da história de Davi e Golias? Golias era filisteu. E aí Davi tem um problema em casa, tem um problema com o rei, e aonde Davi vai se esconder? No meio dos inimigos. Você conhece alguém assim? Ou você já viu alguém assim? Ele está dentro da igreja, ele aceitou Jesus. Vou contar uma história, talvez você conheça alguém, ou talvez você já viu no meio dessa história. Já se viu no meio dessa história. Essa pessoa aceita Jesus, ela vem para a casa de Deus, para a igreja,
ela começa a conviver no meio da igreja, no meio dos irmãos. E aí, irmão, uma coisa que eu aprendi desde quando eu me converti é, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, Juninho, cheio de pecado, eu não queria entrar, sabe por quê? Porque eu me achava indigno, e eu achava que todo mundo que estava dentro da igreja era todo mundo santo. Ninguém pecava, ninguém falava mal de ninguém, todo mundo ajudava todo mundo, ninguém falava mal do pastor. Então eu falei assim, eu não posso estar numa igreja dessa, num local como esse, por quê? Porque eu sou cheio de pecado, eu vou estragar o negócio. E aí a gente, como novo convertido, a gente aceita Cristo e a gente começa a mudar de vida. E a gente é inserido no meio da igreja. E quando a gente começa a ser inserido no meio da igreja, aí a gente começa a ver que no meio da igreja tem gente que fofoca, tem gente que fala mal do pastor, tem gente que fala mal da gente, tem todo tipo de gente. E até mesmo quando a gente aceita Cristo, começa a vir as perseguições. É ou não é? Só é você falar o seguinte, ó. Agora eu vou tirar todas as terças-feiras que eu vou vir ensaiar. Eu vou doar 2 horas da minha terça-feira e vou vir ensaiar. Vou cantar. Começa a doença a vir. Começa a ter perseguição em casa. Aí eu vou tirar todas as terças-feiras, já que eu não, em vez de eu tirar a minha sonequinha, eu vou para casa, eu vou para a casa do Senhor. Começa a ter as perseguições. O diabo começa a se levantar. Eu aceitei a Cristo, eu vou se tornar membro da igreja. A perseguição começa a vir. Eu vou me batizar. Quantas vezes as pessoas tentam desistir, porque na semana de batismo começa a ter um monte de conflito. Então, quando a gente está inserido no meio das coisas de Deus, a gente também tem dificuldade. E Jesus Cristo não mentiu para nós. O que ele disse? Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom. Então ele não enganou. Ele não nos enganou dizendo que a vida é bela. Ele não nos enganou dizendo que se você viesse para a igreja, estaria tudo bem. Quem dera se tivesse tudo bem. É ou não é? Se tivesse tudo bem, eu estava deitado agora, né? Ventilador na cara, tomando aquele vento. Mas quem dera não está. Mas o problema é, quando a gente sai da casa de Deus, o inimigo, quando a gente sai da vontade de Deus, o inimigo, a gente abre uma abertura para que o inimigo venha e invada a nossa casa. A nossa luta não é lá no mundo. A gente tem luta dentro da igreja, a gente tem que aprender a vencer as nossas lutas dentro da igreja, sem querer lutar uma luta lá fora. O problema de Davi é que os filisteus estavam em guerra com os edomitas, e Davi se meteu numa guerra que não era dele. Ele foi inventar de entrar numa luta que não era dele. E por ele ir nessa luta que não era dele, o que aconteceu? O que era dele, ele deixou sem guarda. E aí o diabo veio e entrou na casa dele. Ele foi para a guerra. O exército amalequitas viu que não tinha ninguém protegendo aquela cidade e foram lá e prenderam as mulheres, os filhos, levaram os bens
quando Davi voltou, ele viu o quê? A casa dele pegando fogo. Sabe, até muitas vezes quando tudo está bem na nossa vida, a gente baixa a guarda, a gente deixa de orar, é ou não é? Quando tudo está ótimo, a gente deixa de orar, a gente deixa de vir na casa de Deus, a gente deixa de buscar o Senhor. E aí, quando a gente se volta e olha, o diabo já entrou na nossa vida, na nossa família, e a nossa casa está o que? Está pegando fogo. Porque foi isso que Davi fez. Ele saiu e quando ele voltou, a casa dele estava pegando fogo. E o diabo, geralmente, ele inventa algumas distrações para que a gente possa baixar a guarda. Você quer ver uma coisa? Quando uma mulher crente de verdade, ela está orando para o marido dela se converter, ela está querendo que o marido dela se converta, ela vem na igreja, ela ora, ela não falta um culto, ela está intercedendo. Aí de repente o marido se converte, aí fica tudo maravilha. Aí já começa ela, vamos passear ali, vamos passear aqui, vamos lá. De repente eles começam a ter algum esfriamento dentro da casa. Baixou a guarda. Porque quando tudo está bem, a gente baixa a guarda. Estava tudo bem, Davi inventou de ir em uma luta que não era dele. E a Bíblia diz que os inimigos de Davi foram lá, levaram as suas mulheres cativas, levaram os seus filhos, levaram os seus bens. E quando Davi voltou, a Bíblia diz que ele e os seus soldados, povo que estava com ele, quando viu aquela situação, começou o quê? A chorar. Se você ler o texto, você vai ver algumas áreas que o diabo atacou na vida de Davi, e ele ataca na nossa vida. Tem 3 áreas aqui que o diabo atacou na vida de Davi, e ele ataca na nossa vida. Quer ver? Primeira área, o diabo ataca a nossa família. A Bíblia diz que os amalequitas entraram na cidade, levaram as mulheres de Davi, levaram os filhos de Davi, as filhas de Davi. O que é isso? Atacou a família de Davi. E o interessante é que, olha o que acontece aqui, olha o que diz aqui, tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram. O diabo não matou, porque o exército poderia ter entrado na cidade e matado todo mundo, mas ele não matou, preferiu levar vivo o escravo. Por quê? Porque aquilo ia o quê? Abalar as emoções de Davi. O diabo não quer matar, presta atenção. Você que é crente de verdade, salvo em Cristo Jesus. Quem é crente de verdade aqui, salvo em Cristo Jesus? Levante sua mão, dê um glória. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não entenda. O diabo não tem nenhum prazer em matar você. Sabe por quê? Porque se você morrer, você vai para onde? Para o céu. Para o céu. Vai para perto de Deus. É vantagem para o diabo? Não. Qual que é a vantagem para o diabo então, Juninho? Desanimar. Deixar você triste. Para que você, desanimando, você possa deixar de seguir Jesus. Você possa deixar de orar. Você possa deixar de participar dos cultos. Não é interesse nenhum o diabo nos matar. O interesse dele é o quê?
é te desviar. Por isso que a Bíblia diz que eles levaram as mulheres vivas. Então, se você é salvo em Cristo, você fala assim, o diabo quer me matar. Quer nada, irmão. Não quer. Ele quer te enfraquecer. Ele quer te desanimar. Ele quer deixar você triste para que você, estando nesse tipo de situação, você possa se afastar de Deus. Aí você se afastando de Deus, ele faz o quê? Ele te mata. Por isso que João diz nas suas epístolas, ele diz, o diabo, nosso adversário, ele está em nosso derredor, rugindo como um leão. Porque se ele está no derredor, ele poderia nos atacar, nos matar, mas que vantagem ele tem? Nenhuma. Então ele não quer matar a tua família, ele quer desviar a tua família. Aí depois as coisas acontecem. Por isso que salvação, presta atenção aí, salvação, ela é estado. Ou seja, eu estou salvo hoje. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação hoje e agora. E amanhã? Amanhã é outro dia. Amanhã, quando eu acordar, se Deus me permitir acordar, aí eu vou lutar pela minha salvação lá. Porque a Bíblia diz, desenvolva a sua salvação. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos nisso. Oitava Igreja de Nazaré, nós não cremos nisso. Nós cremos que o Senhor nos salva e nós temos que permanecer. Nós temos que lutar cada dia. Porque não foi o próprio Jesus que disse que o reino de Deus é tomado à força? É com luta. Por que Paulo disse, eu combati o bom combate? Ele não disse, não, eu fui salvo lá em Atos 8 e acabou, não fiz mais nada. Tudo foi Deus. Não. A Bíblia diz que o próprio Paulo diz, desenvolva a sua salvação. Então a primeira área que o diabo ataca na nossa vida é o quê? É a nossa família. Talvez esteja atacando a sua família agora. É o casamento, é o filho nas drogas, é o marido no álcool, e aí você vai desanimando. Vai desanimando. Por quê? Porque cada vez que você vai ver o seu marido naquela situação, o seu filho naquela situação, você vai o quê? Vai desanimando. E você desanimando, o diabo vai atingindo a meta dele. Aquilo que ele quer para a tua vida, que é te desanimar, para que depois venha a ceifa completa. Quem está me entendendo? A segunda área que o diabo ataca na vida de Davi e ataca na nossa vida, é a nossa vida financeira. Tem coisa mais terrível, irmão, do que você acordar no outro dia e está cheio de conta para pagar, porque tem pessoas que são imprudentes. Tem pessoas que gastam mais do que aquilo que ganham. E isso aí, desculpa falar, não é culpa de Deus, irmão. Eu até acho que não foi Deus que inventou esse negócio de cartão de crédito. Nem o lease do banco, sabe aquele fundo a mais que o banco te dá? Que você recebe tipo R$2.000, mas o banco te dá R$1.000 de lease. Aí você, na sua cabeça, você não diz, mas você acha que na sua cabeça você ganha 3.000. Porque todo mês você usa os R$1.000 do banco. Não tem coisa mais horrível do que a gente estar endividado. E o diabo, ele vem o quê? Ele vem para atacar a área financeira de Davi também. Olha o que diz aqui, ó. Verso 3. Davi e seus homens vieram à cidade e viram a cidade queimada, os seus filhos e suas filhas levados cativa.
verso cadê? Verso de número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz até não terem mais força. Também a mulher de Davi foram levadas cativa. Daí Davi muito se angustiou. Lá na frente vai dizer que levaram os animais de Davi também. A riqueza de Davi, saquearam a cidade. Você sabe o que é saquear? É tirar tudo que tem de valor numa cidade. Deixaram Davi sem nada. E aí agora, olha a crise de Davi. Perdeu a família, perdeu a riqueza, os bens, a área material dele. E isso levou com que Davi fosse atacado na sua vida ou na sua área com Deus. Porque ele vai começar, a Bíblia diz que ele começa o quê? A chorar agora. Verso de número 4. O diabo atacou a família de Davi, sua vida financeira e sua vida com Deus. A comunhão com Deus de Davi ficou meio que abalada. O verso 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar. Eles entraram num estado de tristeza muito grande. Porque lembra do salmo que diz que um abismo chama outro abismo? Começou levando a família, começou a entrar em crise financeira e automaticamente começou a entrar em crise com Deus. Né? Assim acontece quando as pessoas se desviam. Quem já parou de caminhar com Jesus, já desviou uma vez, né? Diga, levante a mão, eu já fiz isso e se Deus quiser, nunca mais. Mas começa numa crise aqui, vai de repente você está afastando de Deus. Davi está chorando aqui, está clamando, ele chora até não aguentar mais. Agora, o que fazer quando o diabo ataca algumas áreas da nossa vida, aonde o abatimento e a tristeza vem no nosso coração? O que fazer? O que Davi fez? Davi não mascarou, dizendo, está tudo bem. Está tudo bem lá em casa, né? Não, ele viu a crise, perdeu a família. Ele viu a crise, estava com crise financeira. Ele viu a crise. Aquilo tudo estava abalando a sua comunhão com Deus. Mas o que ele fez? O que a gente tem que fazer? Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se você tiver que chorar, chore. Não é igual o louvor que diz: se tiver que chorar, eu chorarei. Chore. Porque a Bíblia diz que Davi chorou o que tinha que chorar, mas, olha o que eu gosto desse texto. Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque ele estava em amargura. Final do verso. Porém, Davi fez o quê? Se reanimou no Senhor. Só Ele pode nos reanimar. Só Ele pode trazer ânimo para a nossa vida. Só Ele pode trazer ânimo. É Deus. Agora, como é que Davi fez isso? Davi não fez isso fora da igreja. Davi não fez isso. De verdade, eu sou um defensor da igreja. Como instrumento de Deus usado para ajudar na nossa cura. Essa besteira que a gente vê por aí, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Isso é um desviado. Porque a igreja foi constituída por Deus. É na igreja que tem cura,
Salmo de número 133. Como é que diz? Como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. O que diz o verso 3, que é 3 versículos? É lá, no meio dessa comunhão, aonde Deus ordena a bênção. Se Deus tivesse criado o homem para viver sozinho, e o homem sozinho com Deus fosse suficiente, por que é que Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja sozinho? Mas a verdade é, o homem estava sozinho? A Bíblia não diz que Deus todo dia vinha lá conversar com o homem? Sim ou não? Lá no começo diz não. E por que é que Deus disse que o homem estava sozinho? Por quê? Porque nós precisamos. Você precisa da pessoa que está do seu lado. Para quando você estiver desanimado, ela abraçar você e dizer para você assim, ó, nós estamos juntos, vamos vencer juntos, porque Deus é conosco. Até Deus vive em comunhão. Jesus Cristo disse, eu e o Pai nós somos um. Eu, o Pai e o Espírito nós somos um. Aí fica aí uns carinha. A gente precisa de igreja. A igreja é uma instituição falida. Falido é você. Porque Deus disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode ter pastor falido, pode ter crente falido, mas igreja falida não tem, porque a igreja, ela é do Senhor. Então a primeira coisa que Davi faz é o quê? Ele, verso 7, chama o sacerdote, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor. Cara, Davi foi no templo. Foi lá, ouviu o pastor Abiatar pregar, para ver o que Deus falava com ele, para mudar a situação dele. Sabe, Davi é aquele que estava tão desanimado, mas ele se reanimou no Senhor, que ele vai lá, ele senta lá na igreja do pastor Abiatar, e ele vai consultar Deus. Ele fala assim, tipo assim, você já fez isso? Olha o que Davi faz, só para você entender, para fazer a ilustração. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue, porque você vai alcançar e você vai libertar. Sabe o que Davi fez? O que eu acho que você já deve ter feito alguma vez? Triste, abatido. Aí você se anima no Senhor para ir na igreja. Aí vai na igreja do pastor Abiatar. Aí você senta lá, aí diz, Deus, fala comigo. Davi fala comigo, Deus, eu vou subir. Eu vou lá lutar contra os meus inimigos. Eu vou ter a minha família de volta. Aí Deus fala, aí Deus usa o profeta. Você está entendendo que Deus usou o pastor aqui? Ele foi consultar, o pastor consultou a Deus. E o pastor está pregando ali, e de repente o pastor nem sabe. O Abiatar está subindo para pregar ali, cheio da unção de Deus. Aí Davi sentou lá no meio da igreja lá, e dizendo, Senhor, fala comigo. Aí Abiatar começa a pregar e dizer assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está falando no meu coração, que Ele vai resgatar a tua família. Davi, eita glória! Deus está dizendo no meu coração agora, que você está passando por esse momento financeiro, mas Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Aí Davi diz, eita, Deus está resgatando a minha vida financeira. Aí Abiatar, cheio da unção, diz, olha, Deus vai trazer tudo aquilo que você perdeu de volta. Termina o culto. Sabe que Davi sai? Davi sai cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Vai para casa dizendo, a minha mulher vai voltar, o meu marido vai voltar, eu vou arrumar um emprego, a minha vida vai voltar ao normal de novo, porque Deus falou comigo.
Mas onde foi que ele falou? Na church. Na igreja. Usou o profeta. Então quando você vir num culto, irmão, não importa que culto é, se é tarde com Deus, se é encontro de fé, se é culto da família, se é quinta alternativa, entra lá dizendo que igual Davi, Deus fala comigo, Senhor. Fala comigo, porque foi isso que ele falou. Fala comigo, eu estou desanimado aqui, e foi o teu Espírito que me animou para estar aqui nessa noite, mas eu quero aqui, ó, fala comigo, Deus. Deus vai usar um louvor, vai usar as meninas no louvor, vai usar o Ronaldo na oração, vai usar o Juninho quando ele estiver lá no violão dele, vai usar um pastor para pregar, vai usar até uma criança. Mas vai falar com você. Porque Davi naquele dia ele entrou ali naquela igreja do Abiatar, disposto a ouvir Deus falar com ele. E Deus falou. Sabe por quê? Deus gosta, quem já brincou de pega-pega? De se esconder. Hã? Deus gosta de fazer isso. Por isso que lá, Isaías diz, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. Deus está ali, ó, esperando você achá-lo. E como é que eu acho Deus? Quando eu busco Ele de todo o coração. Aí Ele fala comigo. Você recebe essa palavra para a sua vida nessa manhã, nessa tarde? Aleluia, saiu. Fique de pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento, Pai. Quero te louvar, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Deus, que possamos fazer igual Davi. Buscar a Tua presença, ouvir a Tua voz, ter direção para a nossa vida. Abençoa, meu Deus, a vida de cada irmão nessa tarde. Derrama da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Se você crê, diga, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto